Olá, 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 queridos TDAH Zen! Sejam muito bem-vindos aqui neste canal e hoje a gente vai falar sobre o que é ser um TDAH adulto. E para isso eu vou usar a história desta que vos fala! Pois é, 4.4 a caminho dele daqui a 6 dias, hein? 6 dias, quero presente. E vou usar aí o meu diagnóstico e as minhas dúvidas e questões para falar sobre vocês o que é ser um TDAH adulto. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Débora Capel, sou biopsicóloga, professora de yoga e analista corporal. Eu venho aqui todas as semanas para contar um pouquinho para vocês sobre esse universo de TDAH e trazer um pouco de paz, respiro e ansiedade zero para vocês. O canal se chama TDAH Zen. Paciência. Mas na verdade o que a gente busca aqui é ter um pouquinho mais de paciência e de equilíbrio para o nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá começar então essa história. Dizem que o TDAH começa quando criança, né? E que jamais você desenvolve um TDAH quando você é adulto. Na verdade, se você é um adulto que tem TDAH, é porque este te acompanha desde o berço. Eu recebi o meu diagnóstico no início deste ano, né, após algumas crises emocionais fortes de alto impacto, né? Eu havia perdido um relacionamento, eu havia perdido minha casa, meu filho já não estava mais morando comigo, eu estava longe dos meus animais de estimação. Para ajudar, vovó foi internada no hospital com uma perna quebrada, ficou lá por 1 mês e meio e depois acabou falecendo. E tudo isso gerou uma grande ansiedade dentro de mim. Eu comecei a ter crises de ansiedade sem saber que elas eram definidas como crises de ansiedade. E quando vim para minha casa nova, uma semana depois de enterrar minha avó, quando eu cheguei na casa nova, a casa nova era completamente num ambiente diferente daquele que eu estava acostumada. Ou seja, eu morava numa casa no meio do mato e eu vim parar dentro de um apartamento no meio da cidade. Nesse apartamento não batia sol. Eu que estava acostumada a tomar sol todos os dias pela manhã e fazer as minhas práticas, isso foi um catalisador, digamos assim, de tudo que estava acontecendo. Durante o processo da minha avó no hospital, eu tive sudorese intensa embaixo dos braços e eu tive vertigens nos olhos, o que manifestava uma crise de ansiedade. A minha pressão subiu. Bom, gente, eu tô com 4.4, conforme eu falei pra vocês, né? Indo rumo ao 4.4. Então, eu achava que estas questões eram questões normais da idade ou normais do meu organismo, só que não. Então eu entrei numa crise de depressão profunda. E eu passei aí alguns dias só chorando, só chorando. Só que os meus questionamentos dentro dessa crise de depressão profunda, bom, eu vinha já como que se diz, numa sequência, né, dessa crise. Essa crise não aconteceu do dia para noite. Primeiro eu perdi o relacionamento, voltei para o Brasil, começou a pandemia, eu estava longe do meu filho e todos os sintomas de tristeza, de chateação, de desestruturação da minha psique foi se formalizando nesse processo. Eu fui perdendo peso, até virar um peso-pena e culminou com a minha avó no hospital, porque vamos entender aí que dar banho numa pessoa adulta, imobilizada, na cama, né, demanda aí uma energia física muito grande. E eu tava comendo muito mal. Foi quando eu definitivamente emagreci
absurdo, absurdo. Bom, fui consultar um psicólogo, contar para ele o que estava acontecendo. Na verdade, meu irmão percebeu que algo estava acontecendo e após a consulta, ele me diagnosticou, sim, com depressão. Aquilo para mim, só o quadro de depressão já era assim, absurdo. Eu que sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa pra cima, uma pessoa alto astral, tava com depressão. Mas diante de todo o cenário do que eu estava passando naquele ano, ou no ano anterior, tudo isso era possível, porque eu realmente me encontrava bem triste, bem triste. E então ele me indicou que eu fosse conversar com uma psiquiatra, porque medicação só quem podia me dar era a psiquiatra. E eu, sem resistência nenhuma, fui feliz da vida, né? Se alguém podia me salvar e tirar de mim tudo aquilo que eu estava sentindo de pressão, de opressão, de tristeza, de mágoa, né? Porque você fica magoada com as pessoas à sua volta e tudo mais. Se alguém podia fazer isso, esse alguém era ela. Fiz uma consulta com ela, essa consulta durou aí em torno de 3 horas e ela levantou a hipótese: eu poderia ter TDAH. Uma surpresa, né? Porque eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e há 25 anos atrás, na minha formação, gente, como a conta sobe, né? 25 anos já. Enfim, a gente nunca falou sobre um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Comecei a olhar com ela cuidadosamente para esse quadro. A gente começou a fazer uma avaliação investigativa do meu passado, de quando eu era criança e tudo mais. E na sessão seguinte ela fez a aplicação do questionário, né? TDAH não é não existe um exame que você vá ver e ele detecte que você tem TDAH. Ele é um transtorno, né, neurobiológico. Você não produz determinadas substâncias no seu cérebro e a ausência dessas substâncias causam alguns sintomas na sua vida. E o TDAH ele pode acabar com a vida de uma pessoa, porque o último estágio de um TDAH é a crise depressiva, né, que pode culminar aí num fator grave, né, levando para o termo, para o sentido mais grave da coisa, a pessoa pode acabar com a própria vida, né, por se sentir desvalorizada, por se sentir impotente, por se sentir uma série de coisas aí que numa crise depressiva a gente realmente se sente. Então foi isso. E aí eu descobri o diagnóstico, fui encaminhada para medicação, comecei a tomar medicação, comecei a melhorar, comecei a focar e as coisas começaram a melhorar. Muito. A gente vai falar aí devagarzinho, eu vou postando vídeos para vocês dos sintomas e do tipo de medicação, o tipo de vitaminas, quais as atividades físicas e tudo mais que a gente pode e deve fazer e o que a gente deve ingerir, enfim. A gente vai batendo um papo gostoso aí sobre tudo isso, né? Sobre o que é o tal do TDAH. Nesse primeiro momento eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como foi descobrir o meu TDAH adulto aos 43 anos de idade. Não foi fácil num primeiro momento, tive vergonha. É muito complexo quando a gente fala de um distúrbio, né, que é dentro da sua cabeça e que você efetivamente pouco pode fazer, né? Entre aspas, porque não existe cura, mas existe um tratamento que pode sim estabilizar a sua mentalidade, o seu dia a dia e te transformar numa pessoa normal. A questão é, o meu TDAH, eu sempre tive, né?
mas por N motivos eu driblava esse TDAH e acabei criando estratégias criativas, inteligentes para poder sair de determinadas situações, né? No entanto, quando veio algumas crises que desestabilizaram o meu processo, a minha psique, né? O TDAH veio como uma onda grandiosa invadir aí a minha vida. E a partir daí foi excelente, porque uma vez que eu descubro o que eu tenho, eu percebo que eu não sou aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho é só uma coisa que faz parte do meu dia a dia, porque eu sou muito maior do que tudo isso que eu tenho. Ficou claro? Ficou confuso? Comenta aí comigo nos comentários. Diz aí pra mim se foi uma coisa fácil pra você descobrir e como você acabou absorvendo esse impacto de saber que você é um TDAH adulto. Conta aí pra mim, tá bom? Devagarzinho a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando gostoso aqui e eu vou preparando um material bacanérrimo pra nós, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais.